Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez no Prática Previdenciária, o quadro do nosso canal que a gente trouxe aí exatamente para ajudar você na prática. Você que é colega advogado, você que é segurado quer saber, né, como é o andamento de todo o seu processo, como é feita as solicitações de benefícios previdenciários. Hoje nós vamos trazer o benefício mais solicitado aí junto à Previdência Social, que é o benefício por incapacidade, conhecido, né, antigamente como auxílio-doença. Então vamos falar desse danadinho aqui do auxílio-doença. Então vamos lá. O auxílio-doença, pessoal, é um benefício concedido, tá, para os segurados da Previdência Social. Quem que é segurado? Quem paga INSS. Quando eu digo quem paga INSS é porque o segurado especial, mesmo de forma indireta, ele paga também a contribuição previdenciária, que é o trabalhador rural. Então, todos aqueles que contribuem com a Previdência Social têm direito ao benefício por incapacidade, conhecido antigamente por auxílio-doença. Esse benefício, como o próprio nome diz, você precisa provar uma incapacidade e que essa incapacidade seja durante um determinado período. Então, ela precisa ser temporária. Dois requisitos, então: condição de segurado, ou seja, quem paga INSS. Segundo requisito aí, incapacidade. Mas eu tenho que estar incapaz para quê? Para o seu trabalho. Não importa se você está com outro tipo de incapacidade que não seja relacionado ao trabalho. Para fins de previdência, a gente fala de incapacidade para o trabalho. E a gente tem que passar todo o passo a passo desse benefício previdenciário, desde como você solicita ele, em que situação que você entra no processo judicial, como você recorre, o que vale a pena recorrer ou não. E é isso que a gente vai trabalhar, tá bom? De antemão, já peço que você inscreva-se aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa um curtir nesse vídeo para as pessoas entenderem que ele é importante, tá? E vou deixar aqui meu Instagram também. Por quê? Porque você vai ficar com dúvidas e as dúvidas a gente vai responder lá no Instagram. Então eu vou deixar aqui @BraganiTorre, vou abrir as caixinhas de pergunta lá amanhã e você vai fazer um bate-papo aqui comigo, perguntando o que você quiser que ficou com dúvida ainda desse benefício. Perfeito? Bom, o auxílio-doença é um benefício que foi trazido aí, né, da área da infortunística, que é um infortúnio, e ele é um benefício não programável. O que quer dizer um benefício não programável? Você não consegue saber quando vai ficar doente. Então, ele depende de doença aí, né? E, consequentemente, você não consegue programar quando é que você vai ficar doente. Então, por isso que é um benefício não programável. Além da condição de segurado, da incapacidade, e você já saber que ele é um benefício não programável, você tem que entender o tempo de contribuição que você tem que ter para, no mínimo, conseguir esse benefício. Então, entenda que o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, ele funciona como uma condição de seguro. Para você ter direito a alguns benefícios, você tem que ter uma carência, ou seja, um tempo de contribuição mínimo. No caso do benefício por incapacidade aqui, 12 meses. É o mínimo de tempo de contribuição que você tem que ter para conseguir esse benefício, salvo, né, acidente de trabalho, salvo algumas exceções aí que não exigem carência. Salvo também as doenças consideradas graves, que está lá no artigo 151 da Lei 8.203 de 91. Via de regra, 12 meses de contribuição é o tempo mínimo que você precisa para conseguir ter direito a esse benefício. Ah, doutor, mas eu fiquei contribuindo por um período e depois, consequentemente, eu parei de contribuir. Eu posso solicitar esse benefício? Depende. Então, há condições em que, mesmo você não contribuindo com a Previdência Social, você tem direito aí, tá, de receber esse benefício caso fique doente. Quais situações e quais são os prazos? Depois que você tornou-se segurado da Previdência, ou seja, fez as 12 contribuições, você, caso pare de contribuir, você tem a condição de segurado por mais um ano, sem contribuição nenhuma, por mais 12 meses aqui. Você pode ter direito ao benefício sem contribuir. Legal, mas eu já faço 24 meses que eu não contribuo. Pode ser prorrogado por 24 meses, caso você tenha mais de 120 meses de contribuição sem a perda da qualidade de segurado. Então, 24 meses aqui, você vai precisar de mais 240 contribuições aqui. Opa, desculpa, que é 120. Só pegar o apagador aqui. 120 contribuições, sem a perda da capacidade
segurado. Pode ser prorrogado ainda por 36 meses a condição de segurado. Condição de segurado. Em caso de desemprego voluntário. Então, ou seja, via de regra, você tem que ter as 12 meses de carência, pagando INSS, podendo ser prorrogado por mais 12 meses sem contribuição, mais 24, mais 36, dependente de cada situação. E aí você ficou doente, pode solicitar esse benefício junto à Previdência, é um direito seu. Ok, mas como é que eu faço para solicitar esse benefício? Então você já entendeu o que é um benefício por incapacidade, você já entendeu o que é o auxílio-doença, tá? E você já entendeu que tem que ter condição de segurado e que tem que estar incapacitado para o trabalho. E aí você tem que entender como você faz essa solicitação desse tipo de benefício na Previdência Social, que muita gente tem dúvida. E depois, quando você faz, qual é o passo a passo, o que você tem que levar, ou seja, vamos detalhar tudo isso, perfeito? A emenda constitucional, que veio agora aqui alterar em 2019, ela mudou o nome do auxílio-doença. E ela começou a chamar isso de benefício por incapacidade temporária. E por que ela chamou isso de benefício por incapacidade temporária? Porque ele é um benefício temporário. Então é benefício por incapacidade temporária. Porque se ele fosse permanente, seria aposentadoria por invalidez. A antiga aposentadoria por invalidez, né? Hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Então olha só, o benefício por incapacidade temporária ou o auxílio-doença, que é a mesma coisa, o pessoal conhece muito como auxílio-doença, porque é muito novo a nomenclatura benefício por incapacidade temporária. Esse benefício previdenciário, para você solicitar ele, como dito, condição de segurado, carência e incapacidade para o trabalho. Primeira coisa que você tem que fazer quando você tem esses requisitos é fazer o pedido junto ao INSS de benefício por incapacidade temporária. Você tem duas formas de fazer esse pedido. Ou pela plataforma Meu INSS ou ligando no 135. E aí você liga no 135 e solicita o seu benefício por incapacidade temporária, falando que você está doente. Normalmente é o que o pessoal informa. O INSS vai agendar uma perícia médica e no dia dessa perícia você vai ter que comparecer nessa perícia médica levando a documentação. Sobre a documentação, eu já vou deixar o vídeo aqui no card do YouTube para você ver que eu já trabalhei com esse tema, separei tudo que você tem que levar na perícia, documentos pessoais, carteira de trabalho, CART, se for o caso, ou seja, dá uma olhada nesse vídeo, dá uma pausa nesse vídeo aqui nosso, olha esse vídeo que você tem que levar na perícia, que ele vai te ajudar muito, você vai precisar saber disso na perícia. Então você fez a solicitação do benefício previdenciário, passou na perícia médica. Mas quem faz essa solicitação, doutor? Sou eu, é a empresa, eu preciso comunicar a empresa, eu não tenho empresa, eu não trabalho. Vamos por partes. Se você é segurado e empregado, na grande maioria dos casos, o direcionamento desse benefício por incapacidade é feito através da empresa. E por quê? Porque quando você é empregado, os 15 primeiros dias da sua incapacidade, tá, é custeado pela empresa. Então você tem que estar incapaz, caso você seja empregado, por um período superior a 15 dias. Então, 30 dias, 40 dias, 16 dias, 17 dias, porque a empresa só tem a responsabilidade de pagar para você durante os 15 dias. Então, 15 primeiros dias por conta da empresa. Acima disso, INSS. Quando você é segurado, empregado. Quando você é segurado, contribui com a Previdência Social como contribuinte individual, tá? A gente está falando aqui o profissional liberal, ou contribuinte facultativo, que também tem direito, ou você tem o MEI, que é o microempreendedor individual, ou você tem uma empresa que faz retirada de prolabore, ou você é segurado especial. Nesses casos, você não precisa esperar os 15 primeiros dias, porque você não é empregado. Você é dono do seu próprio recolhimento, dono do seu próprio sustento. Então você já pode, assim que ficar doente, solicitar o benefício previdenciário, que a Previdência vai avaliar para você. Então aqui 15 dias, empregado. Empregado. Legal. Fora isso aqui, são os contribuintes. Demais contribuintes.
Todos os outros demais contribuintes que não sejam empregados e que sejam segurados podem solicitar o benefício diretamente à Previdência sem o cumprimento dos 15 dias de atestado. Legal. Então, eu já tenho ciência do que é um benefício por incapacidade, que ele é um benefício não programável, que eu tenho que ter carência, que eu tenho que ser segurado, que eu tenho que ter uma incapacidade para o trabalho e que, consequentemente, se eu for empregado, tem que ser acima de 15 dias. Se eu não for empregado, nos demais contribuintes, pode ser em qualquer período. Perfeito. Fez o agendamento, foi na perícia médica. Os dados da perícia você já aprendeu, que eu vou deixar aqui no card para você, como eu te disse, que você tem que aprender. E aí você vai aguardar a resposta do INSS. Para os benefícios por incapacidade, a resposta do INSS deve se dar até às 21 horas do dia que você fez a perícia. Sem exceção, fez a perícia, às 21 horas da tarde, o seu resultado tem que sair no sistema Meu INSS. Então você vai ter que fazer o cadastro no Meu INSS e acompanhar esse pedido. Caso o seu pedido não saia, então vamos imaginar que você fez o pedido lá do INSS e o seu pedido não saiu. E aí, o que é que eu vou ter que fazer para regularizar isso? Quando o seu pedido não sai e você passou lá depois das 21 horas, no outro dia, no dia seguinte, você vai ligar no 135 e vai verificar se é necessário fazer o acerto pós-perícia. Pessoal, isso aqui não existia, tá? Isso é uma novidade que trouxe depois da reforma. O acerto pós-perícia serve para fazer as regularizações aí de dados cadastrais, atualizações que sejam necessárias. Talvez você é segurado especial e não tenha nenhuma contribuição junto à Previdência e o INSS precisa dessas informações para verificar se você enquadra como segurado especial. Talvez a empresa não esteja recolhendo a Previdência e o servidor precisa que você anexe as carteiras de trabalho ou a declaração do último dia de trabalho para verificar se você está vinculado. Se não saiu o seu resultado até as 21 horas, você tem que ligar e pedir o acerto pós-perícia. No acerto pós-perícia, você vai receber um pedido chamado cumprimento de exigência. E lá o INSS vai falar para você, senhor fulano de tal, eu preciso desses documentos para concluir o seu benefício. O que são os documentos? Talvez seja o RG CPF, porque o nome do seu pai está errado. Talvez seja a carteira de trabalho. Talvez seja a declaração do último dia de trabalho. Talvez seja comprovante de segurado especial. Ou seja, são vários motivos que podem fazer o INSS abrir o acerto pós-perícia para concluir o resultado do benefício por incapacidade temporária. Mas você precisa ligar. Se você não recebeu o resultado, você tem que ligar no 135 e fazer esse acerto pós-perícia, porque o tempo está passando. Se você ficar esperando 2 dias, 3 dias, 4 dias e você não fizer nada, vai atrasar a concessão do teu benefício. Perfeito? Então não teve resultado, liga acerto pós-perícia. Passou um acerto pós-perícia, verificou o que o INSS solicitou para você, você vai precisar apresentar os documentos. Na onde eu vou apresentar? Exatamente pelo sistema Meu INSS. Vai digitalizar os documentos em PDF, vai fazer um upload dos documentos no sistema e vai encaminhar. Além disso, eu solicito sempre uma escrita também no sistema Meu INSS, descrevendo que eu já apresentei o cumprimento de exigência, ou faço uma petição informando isso também lá no sistema. É importante para eles verificarem que você cumpriu essa exigência. Perfeito? Após o cumprimento da exigência, após o cumprimento da exigência do acerto pós-perícia, o INSS tem um prazo de 5 dias para te dar o resultado. Depois que você cumpriu tudo lá, 5 dias ele vai ter que te falar, olha, resultado foi procedente ou improcedente. E se ele passar esses 5 dias? É muito comum acontecer isso? Muito comum. Esses 5 dias aqui o INSS está atrasando muito. Quando isso acontece, você vai ter que buscar ajuda profissional para entrar aí com um pedido, uma ação própria, conhecida como mandado de segurança. O mandado de segurança, se você for pegar a Constituição, ele serve para proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas data ou habeas corpus. É difícil, falar, mas ele serve exatamente que é uma ordem, mandado, segurando algum direito de determinada pessoa. Então, quando o INSS extrapola o prazo previsto em lei
para conceder algum benefício, para concluir alguma análise, quando ele extrapola esse prazo, cabe mandado de segurança. Por quê? Primeiro porque tem uma lei específica, tem a portaria do INSS dizendo que ele tem um prazo determinado para ele cumprir. Quando ele não cumpre, ele está agindo em ilegalidade. Quando é uma ilegalidade, cabe mandado de segurança contra o agente público. E aí você precisa entrar com mandado de segurança para conseguir essa resposta. Bom, vamos imaginar que você tem a resposta do benefício. Ou você entrou com mandado de segurança e conseguiu essa resposta, ou no acerto pós-perícia eles já regularizaram isso dentro dos 5 dias, ou você nem precisou do acerto pós-perícia, já teve o resultado lá às 21 horas, junto ao INSS. O que você vai fazer? Primeira coisa, vai ver o resultado do benefício. O resultado ele pode ter 3 situações. Na verdade, ele pode ter 4 situações, né? Ele pode negar, e aí ele vai ser indeferido. Ele pode ser deferido, o seu benefício. Ele pode ser deferido e encaminhar você para reabilitação profissional. Ou ele pode ser deferido e conceder aposentadoria por invalidez. Invalidez. Legal. Perfeito. Mas e aí? Como é que eu vou saber se está exato? Você vai saber se está correto de acordo com a sua necessidade. Vamos imaginar que ele foi indeferido. E você fala, não, realmente, né? Eu estou incapacitado e eu quero discutir isso de uma via judicial, na via administrativa, eu não concordo com o INSS. A partir da decisão do INSS, abre precedente, abre motivação para você entrar ou com recurso administrativo ou entrar com um processo judicial. Para você entrar com recurso administrativo, você tem que analisar se é viável você discutir isso. Quando é viável entrar com recurso administrativo para fins de benefício por incapacidade temporária? É viável quando tiver sido analisado de forma equivocada a condição de segurado do teu cliente. Condição de segurado é uma condição interessante, dá para discutir na via administrativa e acaba sendo rápido. Por que acaba sendo rápido? Porque quando você entra com recurso ordinário, antes dele subir para a junta de recursos, a agência da Previdência Social tem que reanalisar o seu caso para depois encaminhar isso, tá, para a junta do Conselho de Recursos. Por que é viável? Porque talvez a agência já verifique que realmente ele tinha condição de segurado e que, consequentemente, tá, houve um erro ali no sistema ou não calcularam direito ou não analisaram, então vale a pena. Quando não vale a pena discutir no recurso administrativo, não vale a pena discutir quando é para discussão de incapacidade. É muito difícil o INSS revogar a decisão de um perito judicial, perito administrativo do próprio INSS falando que você está incapaz, sendo que já teve um falando que você consegue trabalhar. Então, quando for incapacidade, a discussão, procure sempre a via judicial. E aí, a via judicial, é sempre bom você ter um advogado aí de sua confiança para ele estar instruindo você direitinho, tá? Eu já vou deixar aqui também no card o que você precisa levar numa perícia médica judicial, que vai te ajudar bastante. Então, dá uma olhadinha também. São 2 vídeos que eu já estou deixando aqui de brinde para você aprender. Legal? Perfeito. Mas eu posso discutir somente quando for indeferido? Não necessariamente, porque às vezes o benefício ele foi concedido, foi deferido, mas para um prazo insuficiente. Talvez o INSS falou assim, eu vou dar para você 2 meses. Aí você fala, não, mas espera um pouquinho, passei por uma cirurgia, meu médico está falando que eu tenho que ficar 1 ano. Também pode entrar com um processo judicial para discutir isso. Fiquei com foi deferido, mas foi encaminhado para reabilitação profissional. Não, acho que não era coisa de reabilitação profissional, era situação de incapacidade permanente, eu não consigo fazer reabilitação, já tenho uma idade avançada, já estou fora do mercado de trabalho há determinado tempo, não vou conseguir fazer reabilitação. Pode discutir isso no judiciário também. Foi aposentado por invalidez. Não, eu não quero ser aposentado por invalidez, eu acho que eu vou me recuperar daqui a um determinado tempo. Pode também. Então, em todas as situações, você pode discutir isso judicialmente quando? Quando isso não estiver de acordo com o que você almejava.
Quando não estiver de acordo com o que você queria que fosse, você pode entrar em juízo para provar que o INSS está errado e você está certo. É o principal ponto que você tem que entender. Bom, legal, doutor. Mas e aí? Recebi esse benefício aí e foi indeferido. Como que eu vou saber onde eu tenho que entrar? Muita gente pergunta isso aqui para mim, mas a gente vai entrar na onde? É na federal? É na estadual? E aqui a gente vai ter que criar algumas regrinhas aqui nos benefícios por incapacidade temporária que você tem que entender. Tudo que é discutido acidente de trabalho é discutido na justiça estadual. Então aqui, vamos anotar aqui para não esquecer. Acidente de trabalho, justiça estadual. Sempre vai ser na justiça estadual, acidente de trabalho, sempre na justiça estadual. Aqui em São Paulo tem as varas especializadas em acidente de trabalho, só discute matéria acidente de trabalho. Tem comarcas que são comarca única, né? Discute tudo, mas vai ter que ser discutido na justiça estadual, acidente do trabalho. Quando não for benefício relacionado a acidente do trabalho, aqui a gente vai colocar benefício previdenciário. Pode ser na federal ou pode ser na estadual. Na federal, pessoal, é a regra. Então, considere que sempre vai ser na federal, salvo, né? Agora aqui a gente vai falar de competência delegada, que foi trazido aí também recentemente, né? Então vai ser na Justiça Federal, salvo se a Justiça Federal estiver a mais de 70 quilômetros de distância, tá? Da comarca que a pessoa reside. Então, se ela estiver a mais de 70 quilômetros, pode discutir na Justiça Estadual. Legal? Aí, como é que eu vou saber? Para quem é aqui do TRF3, que é da terceira região, que envolve São Paulo e Mato Grosso, eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? Por quê? Porque a gente atua nessa área. Então, tem um link das jurisdições, das subseções federais, tá? E das distâncias de cada cidade. Então, acesse o link aqui que eu vou deixar aqui embaixo, que vai te ajudar a visualizar quando vai ser na estadual e quando vai ser na federal, no benefício previdenciário. Tem as distâncias aí certinho de cada cidade e de cada subseção judiciária federal. Então, isso é importante, ou no previdenciário ou no acidente de trabalho. E aí você entrou com um processo. Como que funciona, doutor? Eu vou ficar esperando em casa resolver esse processo? Não vou ficar esperando em casa? Eu tenho que informar para minha empresa? Não vale a pena informar para minha empresa? Vamos lá. A sua empresa, a partir do momento que ela tem uma decisão do INSS informando que você consegue trabalhar, ou seja, você tem um indeferimento do benefício, ela não tem obrigação nenhuma de manter-se você no contrato de trabalho, né? Se ela quiser te dispensar, ela pode. Se ela quiser mandar você embora, né, como o pessoal fala, ela pode. Muitas empresas não fazem isso. Algumas empresas esperam aguardar o processo previdenciário, tá? Ou o processo acidentário para verificar o que vai acontecer, até porque para ela não ter problemas futuros. Mas aí a empresa também, nessa situação, assume um outro risco de ter que te indenizar todo esse período que você ficou afastado, caso algum desses processos seja indeferido. Então ela corre esse risco também. E você ingressou com o processo, aí a gente tem Justiça Estadual ou Justiça Federal, o que vai determinar se eu entro na Justiça Comum Federal ou no Juizado Especial Federal. Na Justiça Federal, a gente tem muito fechado aqui, muito debatido, aqui eu até discordo muito disso, eu acho que matérias mais complexas, independente do valor da causa, deveria ser discutido na Justiça Comum Federal, ao invés, tá, dos juizados. E aqui a gente tem os critérios de competência. Então, Juizado Especial Federal, até 60 salários mínimos, para discutir benefício por incapacidade, ou a Justiça Federal, aqui, comum, acima de 60 salários mínimos. Aí como que eu vou saber, doutor, se vai dar 60 salários mínimos e se vai dar acima de 60 salários mínimos? Quando você entra com a ação, a primeira coisa que você tem que fazer para identificar isso, né, antes de entrar com a ação, é identificar o valor da causa, requisito
básico, né? Requisito indispensável de qualquer ação, qualquer petição inicial. E na matéria previdenciária, você calcula os atrasados mais 12 prestações vincendas, considerando o atrasado ou da data do indeferimento ou da data do requerimento. Normalmente é sempre da data do requerimento, porque quando a pessoa requer, ela já está incapaz. Então, da data do requerimento até o ingresso da ação, até quando você for ingressar. Esses são os atrasados. Mais 12 vincendas. O que é 12 vincendas? É 12 valores do valor do benefício que você teria direito. Depois de somar atrasados mais 12 vincendas, a gente vai chegar aí no valor da causa. Sendo o valor da causa abaixo de 60 salários mínimos, no Juizado Especial Federal, sendo acima de 60 salários mínimos, na Justiça Federal, caso o benefício seja previdenciário. Caso seja acidentário, sempre na Justiça Estadual, sem problema nenhum. Que você teve todo o passo a passo do benefício, auxílio-doença. Pegamos lá desde como você faz a solicitação. Deixei 2 vídeos de brinde aqui para você, que são como você passar na perícia do INSS, como passar na perícia judicial, tudo organizado. Você entendeu o passo a passo direitinho, como que é calculado o valor da causa, como que é atribuído o valor da causa, em qual esfera você tem que entrar, se é o juizado especial, se é a Justiça Federal, se é acidentário, se é previdenciário, como você vai solicitar, para onde você vai ser direcionado. Ou seja, descrevemos tudo, é lógico, né? Sempre pode ficar com alguma dúvida e eu quero que você deixe aqui para mim nos comentários, porque eu quero ler a sua dúvida, tá? E quero te esclarecer. Como dito, me acompanhe lá no Instagram, porque eu vou estar respondendo as suas perguntas exclusivamente amanhã, que eu vou subir uma caixinha de perguntas lá e a gente vai te ajudar aí referente ao benefício por incapacidade temporária. Te espero na próxima quarta, na nossa terceira aula, que a gente vai trazer um outro tema aqui. Até lá! Tchau!